E abra suas Bíblias conosco no livro de Lucas, capítulo de número 10. E vamos ver aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 10, verso de número 25. Por gentileza, desliga esse ventilador para nós. Obrigado, querido. Lucas, abra aí no livro de Lucas. Capítulo 10. Verso de número 25. Quero convidar você a prestar atenção nesse texto, porque esse texto tem coisas aqui super emocionantes. Nessa noite a gente estava dormindo e pela manhã eu acordei com esse texto no meu coração. E eu gosto de Deus quando Ele faz assim com a gente. Deus sabe o nosso dia, o nosso decorrer das nossas vidas, e Ele ministra os nossos corações dessa maneira. E nessa manhã Ele colocou no meu coração essa passagem. E diz assim ela no capítulo 10, verso 25. Eis que levantou-se um certo homem, doutor da lei, tentando dizer ao mestre: que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? O que está escrito no livro da lei? Levíticos capítulo 19, verso 18. O que está escrito lá? E ele vai responder assim, ó. E respondeu-lhe e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E também ame o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faz só isso e já está bom. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo, Jesus? E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém que ia para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o roubaram, o espancaram e se retiraram, deixando ele quase morto. E na mesma ocasião descia pelo caminho um judeu sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo ele, passou longe. Mas um samaritano ia por ali, viu aquela situação, chegou ao pé daquela pessoa, vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou, atou-lhe as suas feridas, curou as suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre ele no seu cavalo, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao homem, ao dono do hotel, e disse-lhe: cuida dele, e tudo mais que ele gastar, eu vou pagar você quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo? Daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz o mesmo. Interessante essa passagem, porque quando você vai ler todo o texto, você vai ver que Deus, ele chamou os seus discípulos e deu uma ordem para eles. E qual foi a ordem que Deus deu para o seu discípulo?
para que eles pudessem ir pregar o evangelho. E os discípulos saíram, e a Bíblia diz que no nome de Jesus Cristo, eles curaram os enfermos, eles expulsavam os demônios, até mortos ressuscitaram. E quando eles voltaram dessa grande missão, encontrar com Jesus, amém? A igreja está aqui. Estou sentindo você tão disperso, eu estou sentindo você tão longe, que eu acho Motainai pregar para você, tão longe. Ou é impressão minha? Ou você está muito longe? Eu acho que se eu pregar essa mensagem para você tão longe, seria melhor nós não pregarmos. Se existem momentos importantes, irmãos, em toda a história, você está vivo, você trabalha, você está ganhando dinheiro porque alguém, irmão, em um momento muito especial, ele plantou sementes que produziu, nós podemos comer hoje. E nesse momento é o momento que Deus quer implantar uma semente no teu coração, mas você tem que vir para cá. Amém? Você tem que vir para essa mensagem, porque senão, irmão, é um desperdício. É como jogar pérolas aos porcos. A palavra de Deus não pode ser assim. Não é porque eu estou pregando, mas é porque a palavra de Deus é tão poderosa, irmãos. Eles voltam, e voltaram alegre porque operaram milagres. Voltaram alegre porque fizeram maravilhas. E eles vêm contando a história para Jesus. Jesus, olha, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome curando, no teu nome fizemos grandes milagres. Jesus olhou e disse assim: eu vi como um raio Satanás cair do céu. Querido, a missão daqueles discípulos foram tão forte, o trabalho daqueles discípulos foram tão contundentes naqueles dias, que o próprio Jesus olhou assim: até Satanás caiu como um raio do céu. Mas eu começo a ministrar o seu coração agora. Só que Jesus chama aquelas pessoas e diz assim para elas: mas olha, eu sei que vocês estão alegres porque vocês fizeram grandes coisas no meu nome, mas a alegria maior de vocês não pode vir daí. A alegria de vocês tem que ser porque o seu nome está rolado nos céus. Posso ouvir um glória a Deus? Primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, querido: as coisas terrenas, elas trazem alegria e felicidade, tem que trazer, como trazem também tristeza. Isso precisa existir. Mas existe uma alegria no nosso coração, não é por aquilo que temos ou deixamos de ter. Existe uma alegria no meu coração, não é porque eu sou ou deixo de ser. Existe uma alegria no meu coração porque o meu nome está rolado nos céus. Jesus morreu para nos salvar. Amém? E Jesus então chama ele e diz assim: olha, vocês estão tão alegres, como é bom ver vocês alegres, como é bom ver vocês fazendo a grande missão, como é bom ver vocês me obedecendo, mas olha, alegrai-vos, porque os seus nomes estão lá. Seus nomes estão no céu, vocês estão indo para o céu. E no mesmo momento a Bíblia relata que chega um mestre da lei. Chega alguém e faz uma pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para ir aos céus? E Jesus pergunta para ele assim: o que está escrito na lei de Moisés? Porque os judeus conheciam a lei de Moisés. E ele vai dizer: amará a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com toda a tua força. Só a Ele você vai servir, só a Ele você vai adorar. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você já sabe o que fazer, vai e faz. Você já sabe o que fazer, vai e faz. Não é assim? Quantos aqui já sabem o que tem que fazer? Às vezes falta fazer, mas a gente já sabe o que tem que fazer. Jesus olha para ele e diz: você já conhece, você já sabe, pode ir fazer isso, porque assim fazendo, você vai herdar o reino dos céus. Mas aí o homem pergunta de novo: quem é meu próximo? Tentando justificar, quem é meu próximo? Aí Jesus então vai relatar uma parábola e diz assim: olha, havia um homem que saiu de Jerusalém indo para Jericó.
E esse homem caiu na mão de ladrões, de bandido. E os bandidos roubaram ele. Era um judeu, roubaram esse judeu, espancaram e deixaram ele quase morto. E no mesmo momento estava passando outro judeu, um sacerdote, um pastor, por aquele momento, viu aquele patrício, aquele judeu caído, quase morrendo, mas ele olhou e disse, passou de largo, talvez com medo, talvez pensando, olha, os bandidos podem estar aí, e ele foi embora. E na mesma ocasião Jesus disse assim, estava passando também alguns judeus, levitas, adoradores do templo, e viram um homem morrendo, espancado, caído, passaram de largo, não fizeram questão e foi embora. Mas veio alguém, aí ele vai relatar, veio um samaritano, e passando também ali, viu aquele mesmo homem caído, mas ele então vai até os pés daquele homem caído, dá vinho para beber, pega azeite, põe nas suas feridas, pega este homem, põe em cima do seu cavalo, leva até o hotel mais próximo, paga o hotel a estadia e diz para o dono do hotel, eu vou continuar a minha viagem, o que ele gastar, se não for suficiente, eu vou pagar a você quando eu retornar. Jesus faz a pergunta, quem usou de misericórdia? Aí ele responde, aquele que o ajudou. Deixa eu dizer para você o que está acontecendo. Quem está caído era o judeu. Dois que estão passando, sacerdotes e levita, eram judeus. Quem que tinha que cuidar daquele judeu? Seus irmãos. Os judeus. Por quê? Porque aqueles que nasciam em Samaria, os samaritanos, eles eram inimigos ferrenhos dos judeus. Agora Jesus, ele diz que um samaritano, mesmo sendo inimigo daquela pessoa que estava caída por tradições e por leis e por religiões, ele se aproxima para cuidar e para ajudar essa pessoa. Então a nossa mensagem hoje, ela tem um título, e o título é, quem é o meu próximo? Você parou para pensar? Porque quando eu pergunto ao Flávio quem é o próximo, a mente dele corre, pai, mãe, irmãos, mulher e... Mas será que são só esses? Quando fala em próximo, você fala, a mente vai para amigos, companheiros, pessoas de igreja. Mas será que são esses? Qual é o próximo? Qual é o próximo que eu tenho que ajudar, que eu tenho que fazer? Jesus, ele está mostrando aqui um homem que ele mesmo, não sendo da mesma religião daquela pessoa, não professando a mesma fé daquela pessoa que estava caída. Porque quando você lê a Bíblia, você vai ver que as classes do samaritano, eles não concordavam com a mesma lei, mesmo servindo a Deus, eles não concordavam com os judeus. Mas mostra aqui alguém, Jesus está mostrando para aquela pessoa que se nós queremos ajudar alguém, nós vamos ter que vencer as barreiras. Se nós queremos ajudar as pessoas, nós temos que vencer as limitações. E isso é difícil. Por quê? Porque quando a gente vê uma pessoa que não é da mesma religião, a gente diz que ela é o quê? Não professamos a mesma fé. Quando a gente vê pessoas que têm o pensamento contrário ao nosso, o que a gente faz? A gente tenta excluí-la, não é verdade? É ou não é? Pessoas que você não concorda com ela, o que você faz? Mas aqui nós vemos uma pessoa que venceu as barreiras e ajudou alguém. Então eu te pergunto, quem é o próximo que nós temos que ajudar? Quem é o próximo que nós temos que orar? A Bíblia nos mostra. Aquele homem que estava caído, ele estava precisando do quê? De ajuda. Você sabe quem é o nosso próximo? Aquele que está necessitado.
Aquele homem estava necessitado, aquele homem estava carente, aquele homem estava quase morto. Então o meu próximo, o seu próximo, é aquele que está necessitado, é um necessitado. Então o seu próximo pode ser aquela pessoa que não professa a mesma fé que você, lá na sua fábrica, que está necessitado de alguma coisa. Sabe, irmãos, se nós começarmos a aprender a vencer as barreiras e limitações de fé, de crença, de classe social, nós vamos poder ajudar muitas outras pessoas. Mas o problema é que muitas vezes nós não conseguimos. Por quê? Porque nós achamos que as pessoas que estão em necessidade não são aquelas que nós precisamos socorrer. Aqui existia um homem que pulou todas as barreiras e ainda pagou com o seu próprio dinheiro para que essa pessoa pudesse ser bem-sucedida. Eu sei que nós estamos em uma época que muitas vezes você dá a mão, como diz o ditado, dá as mãos, perde os dedos. Quem já ouviu esse ditado? Já ouviu esse ditado? Na minha época dizia muito, nossa, tem gente que você dá a mão, você fica sem dedo. Agora Jesus, ele nunca disse que a gente iria ajudar as pessoas e nós iríamos receber alguma coisa de bom em troca. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé e o amor de muitos se esfriariam. Por quê? Por causa disso. Quantas pessoas que você ajuda e muitas vezes você recebe ao contrário? Quantas pessoas você tenta fazer um bem e você recebe uma crítica? E quantas pessoas têm dito assim, eu não vou ajudar mais ninguém? Eu mesmo já disse uma vez, eu não vou trazer nunca mais ninguém para dentro da minha casa para ajudar. Mas será essa a atitude correta? Será isso que Jesus faria? Irmãos, eu sei que ser crente é muito bom, eu sei que servir a Deus é muito bom, eu sei que a religião ela pode ser até muito boa, mas se nós não vencermos as tradições, nós vamos ser como os sacerdotes e os levitas. Quando a gente vê um problema instalado na pessoa, a gente passa de largo. A verdade, a gente abandona, a gente afasta, a gente isola e nem ora mais pela pessoa. Acontece isso às vezes. Acontece muitas vezes a pessoa sai do nosso meio e a gente não compreende e a gente deixa de orar. A gente diz é um desviado. Mas Jesus ele está nos chamando, irmão, para nós vivermos um evangelho pleno, um evangelho puro, um evangelho de arrependimento. Jesus está voltando e ele está dizendo assim: quando eu voltar, vou achar fé na terra? Acordei com essa palavra hoje e Jesus me perguntando: quem é o teu próximo? O nosso próximo é aquele que está com necessidade. Se você vê alguém com necessidade dentro da igreja, procure ele. De repente você não pode ajudá-lo com algo financeiro, mas você pode orar por ele. Você pode clamar por ele. Você pode procurar um amigo para te ajudar, para resolver o problema. Querido, nós estamos num tempo que Jesus está vindo para buscar a igreja, nós precisamos estar preparados. É por isso que o escritor a Romanos capítulo 14 diz assim: a ninguém julgueis, para que você não seja também julgado por ninguém. O ser humano é o ser que mais julga o outro. Já viu isso ou não? Já viu ou não? Porém, a nós Deus não nos deu esse cargo de juízes, porque nós julgamos em cima daquilo que vemos. Mas nós temos um Deus que é o justo juiz, e um dia todo joelho se dobrará diante dele, e cada pessoa prestará conta de si própria a Deus. Por isso, querido, eu encerro a minha mensagem aqui nesse momento dizendo para você: se você não ajudar o próximo, você não será ajudado. Quando Deus diz ame uma pessoa, vem cá minha filha. Quando Deus diz ame uma pessoa, olhe para lá. Quando Deus diz ajuda uma pessoa, vem cá minha esposa. Quando Deus diz
estende as mãos para uma pessoa. Quando Deus diz, fortalece uma pessoa. Quando Deus diz, olha, busca essa pessoa, e você não faz, vai acontecer isso. Agora você é o próximo. Aí Deus fala, busque o próximo, ajude o próximo, estenda a mão para o fraco. Ninguém estende a mão para você. Porque quando eu ajudo o próximo, vai ter um dia que eu vou ser o próximo a ser ajudado. Quando eu amo aquele que está próximo, daqui um dia eu vou ser o próximo a ser amado. Quando eu socorro o próximo, será um dia que eu serei o próximo a ser socorrido. Evangelho é isso. Quando Deus diz ame o próximo, é porque Ele sabe que você precisa ser amado. E se você não ama o próximo, não terá o próximo que vai te amar. É por isso, obrigado querida, é por isso que muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, nossa, há uma grande panela dentro da igreja. Não existe panela. É que tem pessoas que não querem amar o próximo, não querem ajudar o próximo. Só que quando chega a vez de você ser o próximo, vai acontecer o mesmo. É por isso que Jesus disse, nunca julgue uma pessoa, porque um dia você vai estar no lugar e você vai receber o julgamento das pessoas. E o julgamento das pessoas são cruel e fatal. Não existe julgamento humano que seja 100% correto, porque nós somos falidos, nós não temos misericórdia própria e amor próprio. Isso vem de Deus. É por isso que para a gente julgar um caso dentro da igreja, muitas vezes, precisa de orar muito, jejuar muito. Por quê? Porque a gente quer julgar em cima daquilo que vemos e achamos. E muitas vezes nós queremos ser implacáveis. Mas a Bíblia diz que nós precisamos buscar as pessoas que estão em necessidade para que possamos ajudar. Aqui eu vejo um monte de pessoas necessitadas, irmão, que são carentes da sua oração, e muitas vezes a gente não ora um pelo outro. A gente acha que isso é a função do pastor. Não, a função do pastor não é só orar por você, é orar por muita gente. Mas só a minha oração por você não é suficiente para te sustentar. Precisa gerar um coração de adorador na sua vida. Amém? Havia um samaritano em dificuldades. E havia pessoas que por direito tinham que ajudá-las. Sabe, acontece na nossa família. Muitas vezes por você não entender o seu pai, muitas vezes por a sua família não entender a sua crença, ou por problemas que acontecem, muitas vezes os necessitados estão no meio da nossa família e a gente cerra a mão. A gente não quer ajudar. Mas eu venho aqui hoje no nome de Jesus, dizendo para você, se nós não fizermos nada, ninguém fará nada por nós também. Então, se você quer ser amado, comece a amar alguém. Se você quer ser compreendido, comece a compreender alguém. Se você quer ser entendido por alguém, comece a entender alguém. Se você quer ser ajudado por alguém um dia, comece a ajudar alguém. Se você quer se sentir bem, comece a fazer outra pessoa se sentir bem perto de você. Não fuja, a Bíblia diz, não fuja daquele que procurar você pedindo dinheiro. Jesus não está falando para nós darmos as nossas fortunas que nós não temos às pessoas. Deus está falando para nós darmos aquilo que nós temos para dar. É por isso que Pedro e João, indo para a igreja formosa, o mendigo colocado à porta da igreja pede uma esmola. E Pedro olha e diz, olha, eu não tenho nem ouro e não tenho prata, mas eu tenho algo e esse algo eu te dou. No nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pedro tinha recebido algo de Deus, que era muito mais que o ouro e que a prata. Ele tinha recebido algo de Deus, e esse algo de Deus chama poder do Senhor, que vem na nossa vida através do Espírito Santo. O que ele estava dizendo? Eu sei que você quer ouro e prata, porque você acha que é isso que vai resolver essa situação, mas eu tenho algo mais que vai resolver totalmente a sua vida. No nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que o aleijado levantou e andou.
e entrou dentro da igreja, pulando, cantando, glorificando a Deus. Querido, nós estamos nos dias especial, porque, irmão, a qualquer hora acontece o que aconteceu na época de Noé. A Bíblia diz que comiam, bebiam, davam-se em casamento, faziam festa, viviam sua vida, mas de repente começou a acontecer algo sobrenatural naqueles dias, pois não havia frequentes chuvas, não havia pessoas que ainda conheciam a chuva, e de repente começou a cair do céu água, e a Bíblia diz que as comportas da terra e do céu se abriram, e as pessoas se abrigaram nas suas casas, mas a chuva não parou por 40 dias e 40 noites, mas a arca estava lá. Antes de tudo acontecer, a arca estava lá com a porta aberta. Deus dizendo, pode entrar. Mas a Bíblia diz que quando tudo que precisava entrar, entrou, Deus fechou a porta de fora para dentro, e a água desceu fortemente do céu, e a terra foi engolida pelas águas. Por que não será assim esses dias? Eu não creio que Jesus vai falar para os profetas, é hoje, é agora, não. A Bíblia diz que ele vai vir rápido, porque ele já avisou, estejam preparados. Pastor, o que eu devo fazer? Preparado. Se você achar alguém necessitado, estenda suas mãos. Ah, mas ele é satanista. Ora por ele, expulsa os demônios dele, prega o evangelho. É um irmão que caiu na fé, estende as mãos. Ore por ele, peça a bênção de Deus. Sai da posição de julgamento, entra na posição de um dia ser julgado. Estende as suas mãos, abençoa as vidas, e Deus vai encontrar fé nessa terra. Eu quero dizer para você que aquele samaritano, aquela pessoa que estava caída, morreria se não tivesse alguém com misericórdia. Jesus pergunta para o homem, quem exerceu a misericórdia? Foi o que passou de largo ou o que ajudou? O que ajudou? Jesus diz assim, então vai e faz o mesmo. Eu sei que as pancadas da vida nos marcam. Eu sei que a infidelidade da vida judia. Eu sei que muitas vezes nós não queremos fazer nada para as pessoas porque a gente não quer se envolver com as pessoas, porque às vezes as pessoas fazem mal, falam mal da gente. Querido, mas Deus te chamou para isso. Deus te chamou para ganhar essas vidas. Porque há alguns anos atrás, talvez essas pessoas seríamos nós. Mas alguém orou por nós. Alguém pregou o evangelho. Alguém creu que Jesus salvaria e hoje nós somos salvos pelo amor de Jesus Cristo. Pastor, o que essa igreja quer fazer? Qual é a missão da igreja? Qual que é a nossa missão como crente? Não é outra, a não ser pregar o evangelho. E discipular as vidas. E fazer com que as vidas não somente reconheçam Jesus, mas o conheçam através de um relacionamento. A missão dessa igreja nada mais é de levar a palavra, para que a palavra seja anunciada e as pessoas a quais aceitarem essa palavra sejam salvos por Jesus Cristo. É por isso que nós queremos, daqui a pouco, abrir as células. Ouça, tem gente que nunca entrará numa igreja. Meu pai nunca entrou numa igreja, você acredita nisso? Meu pai nunca entrou numa igreja. Casamento, ele só ia na festa, se não fosse na igreja. Terá gente que nunca aceitará um convite para vir à igreja, mas com certeza muitas pessoas aceitariam um convite para tomar um café com você. Com certeza muitos dos seus amigos aceitariam jantar em qualquer restaurante com você. Com certeza muitas pessoas do seu relacionamento, que os hobbies são iguais, sairia com você para fazer qualquer evento. E é essa oportunidade que você não pode perder. É essa oportunidade que você não pode perder. Não fique somente tentando trazer a pessoa para a igreja, mas leve Jesus para essas pessoas lá fora.
É por isso que nós queremos abrir as células neste ano ainda. Por quê? Porque eu sei que muita gente não entrará numa igreja, mas eu sei que muita gente pode entrar na minha casa. Eu sei que muita gente pode entrar na sua casa, se nós abrirmos as nossas portas para fazer com que essas vidas possam chegar-se a Jesus Cristo. Neste ano de 2017, eu queria que você pensasse nisso. Levar a arca para dentro da sua casa, para nós abrirmos essas células e ganharmos as vidas que estão aí fora. Eu já vi coisas que deixaram eu assustado. Por exemplo, eu não convido pessoas não crentes na minha casa, porque elas estão cheias de demônios, os demônios vão entrar na minha casa. Eu vou te dizer para você, irmão, se um demônio entrar na tua casa, ele não tem que entrar na tua casa, tem que entrar na tua vida, porque você não é crente. Ah não, pastor, eu já ouvi, essas pessoas, pastor, carregada de coisa ruim, entra na minha casa e depois fica um negócio ruim dentro de casa. Irmão, o negócio ruim está dentro de você. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade. De vez em quando a pastora fala assim para mim, estou sentindo um negócio ruim aqui dentro de casa. Deve ser o xixi do cachorro, cocô desse negócio que faz cocô aí, feijão que você queimou, ou você não está bem, uma febre. Por que eu falo isso? Porque eu não aceito o diabo dominar a minha casa. Eu não aceito alguém chegar na minha casa e falar, o demônio está aqui dentro. Eu não aceito a minha família viver debaixo de uma opressão dentro da minha casa. Por quê? Porque nós temos o Senhor na nossa vida. Pastor, isso está acontecendo na minha casa. É porque está faltando autoridade na sua vida. Exerça autoridade na sua vida e você vai ver que o demônio, quando chegar perto da sua casa, fala, essa tem dono, vou embora. Jesus quer ser o dono da nossa casa. Quando nós mudamos para essa casa, era meio uma turbulência terrível. Expulsamos alguns demônios que estavam na redondeza. E um dia eu estava deitado na minha cama. Acordei assustado, com uma impressão. Passou um vento em cima de mim assim, sabe, dormindo. Levantei tudo cheio de medo. Repreendendo tudo que imaginava. Está frio, queridos? Quantos graus está esse ar, Cláudio? Está frio não, esquenta aí, valeu. Repreendendo tudo quanto é mal. Não aceito o mal na minha casa. Deitei de novo. Ouvi uma voz assim, ó. Olha só. Olha só a voz. Não aprendeu ainda a sentir a minha presença? Acordei, senti um medo. Vou encerrar aqui. Um dia, eu subi no monte, na cidade de Jogaque, de manhã. E eu falei, Deus, eu só saio de lá, deste monte, se eu for tocado pela tua glória, eu quero te conhecer. Fui de manhãzinha, subi com o meu carro, entrei no meio do mato fechado e comecei a orar. Expulsando tudo que tinha e orar tudo que sabia. Quando acabou meu repertório de oração, eu só ficava no meio do mato. Jesus, aleluia, glória a Deus. Já meio cismado. Jesus, aleluia, glória a Deus. Sabe aquele dia que não tem vento? Aquele dia que nem as folhas mexem. Sabe, já foi no mato? Nem a folha mexe. E eu estou lá, glória a Deus, Senhor, vim aqui buscar a tua presença. Senhor, me mostra, me faz alguma coisa. Cansei de orar. Aí fui ao meu carro, abri a porta traseira da van e sentei. Quando eu sentei, as folhas começaram a mexer. Veio um vento de repente pela estrada e entrou dentro do carro assim, irmãos. Eu fiquei arrepiado. Fechei a porta, entrei dentro do carro e pum, fui embora. Assustado, cheio de medo. Fui para a igreja orar. Falei, Jesus. Podia ser um urso, o que estava acontecendo? Eu ouvi a voz assim, ó. Não aprendeu ainda a sentir a minha presença?
Deixa eu perguntar para você. Os demônios são mais fortes que os anjos de Deus? Os demônios são mais fortes do que Deus? Às vezes o próprio Deus vem falar conosco. Eu fui naquele mato para buscar uma experiência. Só que só um ventinho me assustou. Ai meu Deus, que coisa ruim. Ai, que coisa má. Querido, você tem que se abrir para Deus. Vença o medo. E fala: Deus, tudo que o Senhor tem para mim eu quero. E nós vamos ter grandes experiências. A gente quer experiência com Deus, mas quando Deus se aproxima da gente, às vezes a gente se assusta. Aquele samaritano precisava de alguém. E aqueles que precisavam ajudar não ajudou. Mas a ajuda daquele homem caído veio por um samaritano que não tinha obrigação nenhuma de ajudar aquela pessoa. Eu quero dizer para você, muitas vezes a ajuda não vem por aquela pessoa que eu acho que deve vir. Vem por aquela que Deus quer mandar para nos ajudar. Vamos colocar em pé, vamos orar.